Sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje vamos falar rapidamente sobre a questão 28 e das questões 29 a 34 que falam da propriedade da matéria. Na questão 28, Allan Kardec pergunta: pois que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Então aqui Allan Kardec quer saber se não seria melhor designar espírito e matéria com os termos matéria inteligente e matéria inerte. Porque como vimos nos vídeos anteriores, o universo é formado por esses dois elementos básicos, primitivos. E Allan Kardec aqui está propondo se ao invés de chamar espírito e matéria, não seria melhor chamar matéria inteligente e matéria inerte. E os espíritos respondem: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem, de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, os Espíritos nos ensinam, nos dizem, que para eles as palavras que a gente usa, os termos que a gente usa, são irrelevantes. Ele fala que a gente só se confunde com essas palavras, só se confunde com esses ensinamentos porque a gente não tem. A nossa linguagem é muito pobre, né? A gente tem muita dificuldade em compreender o que não estimula os nossos sentidos físicos. Então, tudo aquilo que a gente não vê, não pode tocar, não pode perceber, não pode sentir, né? Tudo isso é muito difícil para a gente compreender, né? E eles falam que é isso, a nossa dificuldade está aí. A dificuldade não está nas palavras que são empregadas, mas na nossa dificuldade em compreender o que está além das palavras, né? De compreender as coisas como elas realmente são. Se não nos fere os sentidos, se não atinge nossos sentidos, se não nos estimula os sentidos físicos, a gente tem dificuldade. Esse é o problema, e não os termos, não as palavras que são empregadas. Então, para eles, tanto faz a palavra que a gente vai usar para designar, né, as coisas do universo. O mais importante é a gente procurar entender o que a gente não enxerga também, né? Não consegue enxergar. Então, na questão 29, Allan Kardec pergunta, agora falando sobre as propriedades da matéria. Antes de iniciarmos, vamos compreender que matéria, ela existe, a matéria, como a gente compreende, ela possui propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais são massa, extensão, impenetrabilidade, são as que a ciência já nos dizem, né? E existem as propriedades específicas da matéria, que são aquelas advindas, aquelas propriedades químicas, físicas, né? Por exemplo, são essas e outras propriedades específicas. Então, por exemplo, a oxidação, né? A fermentação, a maleabilidade, são algumas características específicas. Então, aqui, Allan Kardec está querendo que os espíritos nos deem algumas orientações acerca dessas propriedades da matéria. Vamos ver o que eles nos falam, né? Na questão 29, Allan Kardec pergunta: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? E aí os espíritos respondem: da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, Allan Kardec quer saber se a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria, né? Ou seja, se a matéria é algo que pode ser tocado, que pode ser visto, que pode ser sentido, observado. E os espíritos que dizem que somente a matéria como a gente compreende, essa matéria que a gente, como nós a entendemos, sim, possui essa propriedade. Só que o elemento primitivo, né, que é o fluido universal, ele não possui essa ponderabilidade. Por isso que é tão difícil para a gente compreender esse fluido, né? Porque ele é algo que ele é imponderável, é algo que a gente não pode ver, que a gente não pode perceber com os nossos sentidos físicos,
né? E ele fala, né? Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, esse fluido universal, ele é imponderável. A gente não consegue percebê-lo com nossos sentidos físicos. Mas nem por isso ele deixa de ser o princípio gerador da matéria como nós conhecemos, né? Porque é a partir das transformações, de modificações desse fluido, que surgem a matéria pesada, a matéria densa, a matéria condensada, como é a matéria que nós a conhecemos. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz ele fala que matéria é energia tornada visível, né? Ou seja, é aquela energia coagulada, a energia condensada. Então veja que a matéria como nós a conhecemos hoje, tudo que está ao nosso redor, que chamamos de matéria, nada mais é do que transformações do fluido universal, da matéria condensada, matéria densa. Só que existe a matéria no seu estado mais sutil, mais etéreo. E é justamente a matéria nesses estados físicos que nós não compreendemos, que nós não conseguimos ver, que não influencia nos nossos sentidos, que não estimula os nossos sentidos físicos. E é justamente pelo fato da gente não ver, não perceber, que a gente tem tanta dificuldade em até acreditar que existe, né? Mas o fato da gente não perceber não significa que não existe, não é verdade? Então, Allan Kardec, inclusive, na sua nota de rodapé, na sua nota sobre a questão, nos diz que existem mundos muito mais evoluídos, onde não existe nem gravidade. A gravidade ela não exerce a sua influência. Nesses mundos, os corpos não têm peso, não existe acima e abaixo. Então veja como existe a matéria em estados muito além da nossa compreensão, né? E que não é o fato da gente perceber ou não que torna essas coisas como algo que existe, né? Não é o fato da gente poder ver ou não que faz com que as coisas existam ou não existam. É apenas uma limitação nossa. Então a gente não pode tomar a nossa limitação como o critério para saber se uma coisa existe ou não existe. Porque somos muito limitados. A nossa capacidade de percepção das coisas é muito limitada. Só a partir do momento que nosso espírito vai evoluir, que vamos evoluindo e nos despojando cada vez mais da matéria, da influência da matéria, é que passamos a perceber as coisas além dos 5 sentidos. Passamos a adquirir outro sentido de percepção. Na questão 30, Allan Kardec pergunta: a matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. Então aqui Allan Kardec pergunta se a matéria é formada de um só elemento ou de vários elementos. E os espíritos respondem que todos os corpos, toda a matéria, elas são formadas de um único elemento primitivo, um único elemento primitivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que, conforme consta lá no livro A Gênese, né, que faz parte, é um dos livros da codificação espírita, no livro A Gênese, Allan Kardec nos diz que Deus criou, os espíritos nos dizem, né, que Deus criou a matéria simples e una, ou seja, um só elemento primitivo, material. Então Deus criou o espírito simples e ignorante e criou a matéria simples e una. A matéria simples e una como sendo um único elemento primitivo, elementar, que vai dar origem aos diversos outros tipos de matéria. Então, os espíritos continuam, os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva, né? Então eles dizem que os corpos que hoje a gente considera como sendo os mais simples, os mais primitivos, na verdade são também transformações do princípio elementar, do elemento primitivo, do fluido cósmico. E então Allan Kardec pergunta: de onde se originam as diversas propriedades da matéria, né? Então, como vimos no início, a matéria ela possui propriedades gerais, que é comum a todas as matérias, como nós a conhecemos, e as propriedades específicas de determinados corpos, né? E os espíritos respondem:
que são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união em certas circunstâncias. Então veja que as propriedades da matéria, sejam elas as propriedades gerais ou as propriedades específicas, todas elas também são resultado das modificações, das transformações da matéria elementar, né? São o efeito da união desses elementos. Então, o fluido cósmico, que é a matéria elementar primitiva, vai se modificando, vai se transformando, vai havendo diversas modificações desse fluido, criando corpos diferentes, elementos diferentes, e as moléculas vão se unindo de formas diferentes. E a forma como essas moléculas vão se reunindo, vão se reagrupando, vão dando certas propriedades, vão gerando certos efeitos. Então, os efeitos, as propriedades dessas que a matéria possui, a matéria como nós a conhecemos, elas são o resultado dessa união. De acordo com o que vim de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Ou seja, tudo são resultantes da matéria primitiva original. Então, o veneno e o remédio, por exemplo, são coisas totalmente diferentes, mas são derivações de uma única substância, né? Então, o fluido cósmico, ele é uno, ele é a matéria original, mas as diversas combinações que vêm a partir dele vão dar origem a substâncias nocivas e substâncias salutares, né? O veneno e o remédio. Então veja como coisas tão diferentes, elas podem surgir a partir de um único elemento primitivo, que é o fluido. Então veja que tudo no universo, ele tem essas características, né? Algumas podem ser ruins para todos, podem ser ruins para uns e para outros não, mas independente disso, todas essas propriedades, elas são derivações das combinações de um único elemento, que é o fluido universal. Na questão 33, Allan Kardec pergunta: a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Foi exatamente isso que falamos na questão anterior, né? Tudo está em tudo, por quê? Porque tudo é derivação do fluido cósmico universal, e essa mesma substância primitiva original do fluido cósmico, ele ainda existe até hoje e está presente em tudo e em todos. Estamos mergulhados no fluido cósmico, né? Allan Kardec, na sua nota, inclusive, ele diz: desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria, né? Ele está dizendo justamente isso, que a mesma substância, a substância mais inofensiva como a mais deletéria, elas são apenas modificações do fluido cósmico, dessa matéria elementar. Continuando na sua nota, Allan Kardec dá o exemplo do oxigênio, do hidrogênio, azoto, carbono, que para a gente são elementos simples, mas que na verdade também são modificações do fluido cósmico. Na questão A, Allan Kardec desdobra inclusive essa questão perguntando o seguinte: não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? É acertada essa opinião, falta somente acrescentar: e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então, aqui Allan Kardec quer saber se essa teoria de que tudo deriva de um elemento primitivo, de um elemento único, se isso não dá razão à opinião daqueles que dizem que
a matéria só possui duas propriedades essenciais, a força e o movimento. Os espíritos dizem que sim, que essa opinião também está correta e que eles acrescentariam o fato de que uma dessas propriedades dependem, né, da disposição das moléculas. Então, depende da forma como as moléculas vão se combinar. Então, os espíritos concordam com essa teoria de que a matéria ela é resultante apenas de que ela possui apenas duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e os espíritos acrescentam que também depende da disposição das moléculas, da forma como elas se combinam. Na questão 34, Allan Kardec pergunta: as moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Isso os espíritos nos responderam em 1857, que foi quando esse livro foi editado, em 1857, no século XIX. E aí eles disseram nessa oportunidade que a gente ainda não tinha capacidade de perceber a forma das moléculas. Só que, por que eles estão dizendo isso? Porque o microscópio eletrônico, que foi o microscópio que permitiu aos cientistas observarem a forma dos átomos, a fórmula das moléculas, só foi criado em 1931, né, no século XX. Então, bem depois. Né, por isso que na época não era possível, mas hoje é. Depois da criação do microscópio eletrônico. E Allan Kardec, na questão A, desdobra: essa forma é constante ou variável? Ele quer saber se a forma das moléculas muda ou ela é variável, né? se modifica. E os espíritos respondem: constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Porque o que chamais molécula, longe ainda está da molécula elementar. Então ele está dizendo que as moléculas elementares primitivas que compõem a matéria elementar, a matéria primitiva, o fluido cósmico, essas moléculas elas são constantes, elas não mudam, justamente por elas serem as mais elementares, as básicas. Mas tudo que deriva delas aí se modifica, né? Aí muda. Então, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo vamos falar sobre espaço universal. E conto com todos para podermos aprofundar esse assunto e tirar as dúvidas. Até mais.